Conosco na linha está o advogado criminalista, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Davi Tangerino. Bom dia, obrigada por nos atender, professor. Bom dia. Bom dia. Primeiro, e antes de mais nada, já que são muitas as perguntas aqui, como é que funciona exatamente a progressão de pena? Em casos especialmente de penas longas, porque a Suzane foi condenada a quase 40 anos de prisão. Pois é, no Brasil nós temos o chamado cumprimento progressivo da pena, né? Esse é um desenho legal que atende à ideia de que a prisão, ela é um castigo, claro, mas ela não é só o castigo, né? A prisão deveria, segundo o desenho legal, preparar, né, a pessoa a voltar para uma vida lícita, né? Então, inicia-se num regime mais gravoso e ali o sujeito deveria estudar ou trabalhar, né, ter acompanhamento psicológico e ir voltando ao convívio social. Então, por isso que nós temos o regime fechado, depois há uma progressão para o semiaberto, em que a pessoa pode e deve, né, trabalhar ou estudar de dia e voltar para o cárcere à noite ou aos finais de semana, e finalmente, depois de cumprido um tempo da pena, e desde que tenha bom comportamento, para o regime aberto, né? Então é importante lembrar que a Suzane não foi liberada, né? Ela continua tecnicamente presa no regime aberto, que segundo a lei deveria funcionar da seguinte forma, né? O sujeito trabalha durante o dia e à noite ele voltaria para uma instituição prisional, né, chamada Casa do Albergado, que é uma unidade com menos características de cárcere. Por exemplo, em vez de celas, seriam alojamentos coletivos, uma cozinha gerenciada pelos próprios presos aberta, etc. Mas, claro, o portão trancado, né, não se tem acesso à rua, onde, inclusive, permaneceria nos finais de semana, né? Não quero me alongar muito aqui, mas o Estado de São Paulo, há muitos anos, decidiu não ter casa de albergado, de modo que o regime aberto no Estado de São Paulo acaba sendo cumprido em casa. Mas isso é uma falha, digamos, governamental, né? Pela lei, não deveria ser assim. Doutor, uma descoberta para mim também, viu, Sheila? É porque eu achei que regime aberto a pessoa já está liberada, né? Não, então regime aberto ela está cumprindo ainda. Entendi. Ela está cumprindo e se ela cometeu uma das faltas graves, quando o sujeito é colocado em regime aberto, ele tem uma série de condições. Por exemplo, a mais costumeira, né, na ausência de uma casa de albergado, é que ele se recolha à noite num endereço certo, né, pré-definido. Se por acaso essa pessoa não o fizer, ela regride de regime, ou seja, ela pode voltar para o semiaberto ou até mesmo direto para o fechado, tá? Então ela continua tecnicamente presa. É importante que o ouvinte tenha essa clareza. pela sua experiência, doutor, esse tipo de acompanhamento, ele é feito de forma isonômica aqui no país e de forma eficiente também? Além disso, né, falando sobre isonomia, esse processo de progressão de pena, ele para todos, ou porque o caso da Suzane, obviamente, um caso de grande repercussão, acaba ganhando notoriedade, mas isso acontece de forma isonômica com todos os presos que atendem a esses requisitos? Eu queria saber um pouco sobre se há alguma diferença entre os presos, ou pela sua experiência, o Brasil ainda está longe de manter uma isonomia em relação ao benefício para os presos e em relação a esse acompanhamento também, se eles estão seguindo todas as regras. Olha, a execução penal no Brasil funciona mal de maneira homogênea, né? Eu diria que, se qualquer coisa, a notoriedade do caso da Suzane funcionou contra ela, né? Na síntese aí que apresentava a nossa conversa, ficou relatado aqui que ela tenta essa progressão desde 2017, né? Eu tenho certeza que o sistema sabia que qualquer movimento mínimo aqui na execução da Suzane viraria notícia, né?
haveria cobranças, etc. Então, se qualquer coisa, eu chutaria, que não conheço os detalhes do caso, que Suzane ficou mais presa do que uma outra presa ordinária ficaria. Uhum, E aí, doutor, como disse o Ivan, né, um caso de repercussão envolvendo parricídio, que é esse homicídio contra os ascendentes, contra os pais. A gente ouviu aqui na reportagem da Lana Moraes a menção a esse teste de Rorschach, que é um dos mais famosos testes psicológicos, né, para traçar as características da personalidade, funcionamento emocional do paciente. Você pode contar um pouco mais para a gente quando é que ele é adotado, as características também desse teste, porque acabou aguçando aqui a curiosidade dos nossos ouvintes. E no caso dela, era fundamental, sim, para essa progressão de regime? Veja, eu não sou profissional da saúde, né, não sou psicólogo, mas como dito, não é o exame de Rorschach, ele é um exame de personalidade, um exame meio antigo até, enquanto técnica, né, ele é apenas mais um instrumento de avaliação psicológica, né, desculpa, eu estou no local público, o cachorro resolveu latir. Sem problemas. É apenas um dos instrumentos, ele não é uma exigência legal. Inclusive, o exame criminológico, né, para progressão de regime, ele não é obrigatório. Acabou que a jurisprudência fixou que os juízes de execução podem pedir o exame criminológico para crimes particularmente graves, né, e violentos, etc. Agora, então, houve uma determinação desse exame de maneira legal, ou seja, conforme a jurisprudência. Uma junta de profissionais avaliou a Suzane e entendeu que ela reunia as condições. Se esse corpo de especialistas entendeu que o exame de Rorschach não era particularmente necessário nesse caso, eu não vejo maiores irregularidades ou dificuldades nisso. Me parece que o Ministério Público, por discordar da progressão, está se apegando a esse exame. Do jogo, ele é um ator institucional importante nesse caso, mas, honestamente, não é algo particularmente grave, na minha opinião. Uhum. Vou fazer a pergunta da Fabiane, que é o que eu tenho me perguntado desde ontem, quando saiu a notícia de que a Suzane seria liberada para o regime aberto. Como garantir que ela não representa mais um perigo para a sociedade? Isso não dá para garantir. E nunca vai dar para garantir, né? Nós não temos instrumentos de futurologia, né? O que nós fazemos é estabelecer parâmetros razoáveis, homogêneos para todos os presos. Não existe prisão perpétua no Brasil. A pena tem esse sentido no papel, né? De ressocialização, de reintegração social, e a Suzane cumpriu os requisitos, né? Nós não podemos, né, se me permitir aqui uma opinião mais, digamos, pessoal, né? O sistema ele não pode pretender operar na futurologia, né? Isso para todos os aspectos da vida. Imagina um concurso público. Como é que nós vamos saber se o policial será correto, idôneo? Como é que nós vamos saber se o juiz, a juíza serão corretos ou idôneos? Né? Isso é impossível. Então, o que nós fazemos? Estabelecemos parâmetros de antecedente criminal, de conhecimento técnico e, em havendo um desvio, ele será punido. Será a mesma coisa aqui no caso da Suzane. Se ela não cumprir as condições, ela volta para um regime mais grave. Se ela cometer um novo crime, ela vai ser novamente responsabilizada, né? Muito bem. Davi Tangerino, advogado criminalista, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversou conosco aqui sobre esse caso da progressão de pena de Suzane von Richthofen. Professor, obrigado, pela entrevista. Sempre muito bem-vindo aqui na Band News. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, um abraço.